Saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor. Temos meditado ultimamente na palavra de Deus e preocupados, por um outro lado, que tipo de evangelho nós temos pregado, que tipo de evangelho nós temos ouvido por aí, que tipo de evangelho estão pregando. O evangelho é o das boas novas, da salvação e principalmente o evangelho do amor a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar o amor ao próximo. Vamos ler na palavra de Deus para embasarmos o nosso o entendimento da nossa meditação essa noite. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22 e o versículo 37 em diante. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nesses versículos que Jesus cita aqui, quando ele foi interpelado pelos escribas, pelos doutores da lei, ele resume toda a palavra de Deus, ele resume todos os mandamentos, ele resume todo o evangelho, ele resume toda a lei, ele resume toda a maneira como o cristão deve se portar e como ele deve agir. E se ele não anda nesses parâmetros, e se ele não anda nessa situação, é porque alguma coisa está em falta na sua vida. E ele um dia, todos nós, diz Romanos 12, prestaremos conta, daremos conta da sua vida, porque uns pregam o evangelho somente profissionalmente, eles pregam o evangelho porque eles recebem para isso, porque eles são funcionários. E, por outro lado, a Bíblia diz que realmente aquele que trabalha é digno do seu salário, mas não da forma e da maneira como tem gente que está comercializando o evangelho, querendo enriquecer em cima do evangelho. Já tenho falado muitas vezes a respeito disso, e Deus muito mais tem me conscientizado de que muitos pregam o evangelho em proveito próprio, não por amor a Deus, e nem amor ao seu próximo, muito menos amor ao seu próximo, preocupado com a salvação, seja de quem for. Ele está preocupado com o seu bem-estar, ele está preocupado com o seu salário no final do mês, ele está preocupado em ter uma casa boa, ou morar num apartamento bom, ter um bom carro e, se possível, um carro 0 quilômetro, daqueles últimos tipos agora que tem saído até na mídia. É assim que muitos estão encarando o evangelho e podem até ficar um pouco aborrecidos com a minha palavra, com a minha maneira que Deus tem colocado na minha boca para falar justamente a respeito daqueles que querem comercializar o evangelho. Eles não estão preocupados com o verdadeiro evangelho. Aqui Jesus, quando foi interpelado por um doutor da lei a respeito qual era o grande mandamento na lei,
Jesus já coloca que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E será que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, é da maneira como estão pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho nesses últimos dias? Por que que os dons da igreja se afastaram da igreja? Por que que a gente não vê mais profecias dentro da igreja? Porque eles querem calar os profetas. Eles querem se acercar ao seu lado daqueles que só falam bem deles. Daqueles que só falam em lisonjas, com palavras doces para eles, que ficam ali bajulando eles. Agora, quando a gente fala o evangelho verdadeiro mesmo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, entendimento, de todo o coração, será que estão amando na verdade a Deus dessa maneira? Com esse evangelho que é pregado nesses últimos dias? Um evangelho que não fala em santidade? O evangelho que não fala em arrependimento? O evangelho que não fala em perdão? O evangelho que não fala em misericórdia? Porque quantas vezes a gente ouve, outros vêm trazer, que nem deviam fazer isto, mas a gente fica ouvindo de vez em quando alguém vir falar, e não é gente do mundo que fala assim, não. É gente das igrejas que vem falar mal da gente. Então, será que estão cumprindo o evangelho verdadeiro mesmo e santo? Será que eles estão no segundo mandamento, semelhante a este? Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu quero sentar num bom lugar, se eu quero ser bem tratado, se eu quero que alguém esteja conversando comigo, se eu quero que alguém me dê atenção, será que amar o próximo é ignorar o próximo? Eles ficam nos grupinhos deles ali na frente, ali, só eles, é uma panela que existe, que eles só conversam entre eles. E o povo se vai embora. Não tem alguém, não chama as pessoas para orarem. Se alguém precisa de uma oração, ficam às vezes falando 1 hora, 1 hora e meia, cansativo, aquilo sem propósito nenhum. Mas na hora de dar atenção ao povo, de orar pelas pessoas, por aqueles enfermos necessitados, aí é 5 minutos. É só um finalmente ali para mandar embora. Infelizmente, eles não querem ouvir isso. Por isso que eles não deixam a gente ocupar os púlpitos, porque essas verdades eles não querem ouvir. Eles preferem viver da vã maneira deles, enganando e sendo enganados. Mas Deus há de cobrar de cada um as suas atitudes. Será que nós estamos vivendo realmente o evangelho verdadeiro? Até chegar a tal ponto que, como eles não aceitam alguém pregar as verdades ali dentro das igrejas, até os profetas eu já ouvi, quando é uma profecia que vem de exortação, principalmente para a liderança, eles inventam a cantoria, eles pegam o microfone e não deixam a pessoa falar. Eu já vi isso. Então não venham me dizer o contrário, porque eu já vi isso acontecer. Quando realmente levantam um profeta para denunciar, para falar aquelas coisas que Deus quer exortar, que a profecia também é exortação, aí quando vem a exortação eles não querem, porque eles preferem ser bajulados, aquele grupo ali em volta deles bajulando eles. Mas não se engane, o Espírito de Deus
que está na sua palavra, eles vão ser julgados, não é por aqueles ali que estão em volta deles. Eles serão julgados pela palavra de Deus, porque Jesus disse, eu não vos julgo, ele disse, mas as palavras que eu vos tenho dito, essas vos julgarão naquele dia. O julgamento é da palavra de Deus. E quem é que vai contestar a palavra de Deus? Onde é que está o amor ao próximo? Onde é que está a misericórdia? Onde é que está o perdão? Tem gente que às vezes pede perdão para eles 2, 3 vezes e eles não perdoam. Às vezes dizem assim, eu vou pensar no teu caso ainda. É essa arrogância que existe nesses púlpitos ultimamente e que é obrigado muitas vezes as pessoas a sair pregar por aí. As pessoas vão pregar nas casas, mas glória a Deus, porque o campo é o mundo. Sempre vai haver uma pessoa necessitada. Sempre vai haver uma pessoa que quer ouvir a genuína palavra de Deus. Que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, lá no caso de Cornélio, lá ele tomou ciência lá pelo Espírito de Deus, e a primeira coisa que ele falou para Cornélio, que era gentil, juntamente com a sua família, ele disse, eu vejo agora que Deus não faz acepção de pessoas, mas vocês têm feito acepção de pessoas, porque vocês não querem ouvir a verdade, não querem ouvir simples palavras, vocês querem ouvir só palavras bajuladoras, palavras que massageiam o ego de vocês, as ambições de vocês. É isso que vocês querem ouvir. Mas a verdadeira palavra de Deus, que fala no amor a Deus, no amor ao próximo, na misericórdia, no perdão e na santidade, que muitos também que ali estão nos púlpitos estão envolvidos em escândalos. E a própria convenção não trata essas pessoas. A maioria das vezes eles transferem para outro lugar. Eles transferem aquele problema para outro lugar. Mas Deus já tinha usado o servo dele, o pastor Cláudio Silva, lá da África, missionário. O Senhor disse para ele, que até um pastor teve procurando ele, e ele falou e confirmou aquilo que Deus tinha falado para ele, que quem ia destruir a igreja da Assembleia de Deus seria a própria convenção, porque eles saíram daqueles marcos antigos. É só ver a vaidade como está nas igrejas. É só ver os saltos altos ali e o desfile de moda. E os pobrezinhos estão aí nas vilas. Eu trabalhei em vila. Eu fui dirigente de congregação em vila. Sei muito bem como é que é ali naquele lugar. Porque o apoio maior não vem lá da sede lá, dos grandão lá, que se acham grandão. Que grande é Deus. O apoio vem mesmo daquela periferia ali que se une para poder levantar uma obra. Em nome de Jesus Cristo eu entrego essas palavras. Eterno Deus, soberano Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse dia que tem nos dado, meu Deus, por ver, Senhor, os exemplos daqueles homens abnegados, meu Deus santo, que o Senhor levantou no passado, meu Deus, que andavam a cavalo, Deus bendito, que andavam de um lugar para o outro pregando o teu evangelho, que eram perseguidos, meu Deus santo, que faziam por amor a tua obra, Deus bendito. E tu operavas milagres, Senhor, transformação de vida, e muito avivamento veio, Senhor, antigo, porque tinha pessoas, Senhor, com o coração voltado inteiramente na tua obra, Deus santo, que te amavam verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma, Senhor, de todo o entendimento, e amavam o próximo, Senhor. Tantos que eles, quando receberam a salvação, eles começaram a transmitir a salvação para outras vidas. Meu Deus bendito, faz uma grande obra nessa cidade, meu Deus santo. Faz uma grande obra, Senhor, no nosso país. Opera, Senhor, um avivamento, meu Deus bendito. Que muitas vidas, meu Deus, possam
falar, Senhor, que possam pregar o verdadeiro evangelho e viver o verdadeiro evangelho, meu Deus. E que tudo isso, meu Deus Santo, todos esses planos malignos, Senhor, que tem levantado nesses últimos dias para distorcer a palavra de Deus, para, Senhor Santo, dividir a igreja, meu Deus Santo, com os mau comportamentos, meu Deus, com esses escândalos que existem, meu Deus, que estão acontecendo, que caiam por terra todos esses planos do inimigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Agora, Deus bendito, abençoa todos os pobres, necessitados, meu Deus, as viúvas, os órfãos, Deus bendito. Toma nas tuas mãos, dá a provisão, meu Deus, a harmonia nos lares, Senhor, a paz nos corações, nas vidas. Abençoa-nos, Senhor, também nessa noite, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Nos dá graça, nos dá coragem, meu Deus, nos dá inspiração, meu Deus, para podermos pregar o verdadeiro evangelho, Senhor, como tu queres, Deus Santo, das nossas vidas. Perdoa nossos pecados, nossas faltas e tem misericórdia, Senhor, dessas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor.